Boa noite. Eu começo aqui a segunda parte da segunda aula. E eu vou tentar esquematizar para vocês o que eu disse anteriormente. Eu acho que alguns recursos visuais facilitam a compreensão, sedimentam o conhecimento e vocês precisam deles. E isso vai ajudar vocês a organizar o pensamento. Mas aqui é uma síntese geral. Eu não vou aprofundar em algumas peculiaridades de cada um dos pontos dessa aula por uma razão simples. Uma, porque muita coisa eu já falei. Duas, porque muita coisa eu vou falar de forma mais profunda em aulas futuras. Mas aqui vai uma sistematização para vocês. Se vocês bem lembram, o que a gente falava era sobre as escolas ou correntes do pensamento jurídico. Eu falei para vocês em 4 escolas e disse que era possível fazer outras divisões, mas que eu assumi alguns critérios que nos levaram a essas 4 correntes do pensamento jurídico. Direito natural clássico, direito natural moderno, positivismo jurídico e a sua contraposição, o pós-positivismo. Vocês lerem um pouco sobre isso vai fazer com que vocês compreendam que a maior parte dessas escolas, elas têm um auge. E com auge eu quero dizer, elas estavam na moda. Em algum período histórico, uma determinada forma de pensar o direito estava na moda, ou pelo menos suas premissas principais, aquilo que eu chamei anteriormente de axiomas. Havia uma adesão forte a axiomas centrais do pensamento jurídico em determinadas épocas. O justnaturalismo clássico teve essa adesão entre o século V a.C. e o século XV d.C. Desde Sócrates até Maquiavel, a gente tem algumas preocupações centrais dentro do pensamento jurídico. Algumas ideias centrais sobre o que o direito é, como ele pode ser avaliado e como interpretar o direito. Qual a relação dele com a sociedade. Também sobre ética, também sobre política, e isso vai ter uma ruptura enorme que vai nos levar ao justnaturalismo moderno, que inicia no século XVI, junto com o Estado-nação, junto com as grandes navegações, o mercantilismo, que depois vai dar lugar ao capitalismo, junto com a reforma protestante, o individualismo e várias outras coisas que rompem o mundo de uma maneira tão profunda que a gente chama de época diferente, e isso que faz dividir entre clássicos e modernos. Mas isso não dura para sempre. Esse auge que inicia no século XVI, bem no início do século XVI, final do século XV, ele dura até meados do século XIX, e no século XIX a gente já tem o cientificismo chegando nas humanidades, o racionalismo que surge das codificações, e tudo isso nos leva a uma nova forma de ver o direito. No positivismo jurídico, lá a gente encontra novos pressupostos, novas ideias, refutações das ideias antigas, tanto do justnaturalismo clássico quanto do justnaturalismo moderno. E isso ganha adesão muito forte na primeira metade do século XX. Em meados do século XX, o positivismo atinge um grau de refinamento extremamente elevado e a discussão já está em detalhes muito profundos que vocês só conseguiriam acompanhar com alguns anos de estudos. Mas alguns autores, a partir da década de 70, se tornam profundos críticos dessa ideia central do positivismo jurídico, que está ligada diretamente à ideia de cientificidade. Na verdade, essa crítica ela surge desde o início do positivismo jurídico, mas a partir de 1970 parece que o jogo vira. Parece que algo muda e a adesão central ela larga o positivismo de mão e ela segue de mãos dadas com esse novo pensamento, o pós-positivismo jurídico, iniciado por Dworkin, McCormick e outros caras que estavam falando sobre teoria dos princípios e fazendo inúmeras críticas ao positivismo jurídico. Mas lembrem-se, dizer que tem um auge não significa que após o auge essa escola acabou. Não significa que todas as pessoas daquela época também eram adeptas. Por exemplo, os famosos sofistas discutiam muito com o helenismo e praticamente não adotavam em quase nada o forma do justnaturalismo clássico de ver o direito. Sempre há uma contraposição ao pensamento central e sempre há uma manutenção das escolas anteriores e resquícios do pensamento anterior. A gente tem rupturas, mas a gente nunca deixa de ter continuidades. Então fiquem atentos. Todas essas escolas, elas tiveram mudanças profundas e chegaram até hoje. E eu falei, mas eu vou falar de novo, falei inúmeras vezes, mas vou repetir, que o que nos interessa aqui em filosofia do direito não é uma cadeira de história das ideias.
mas sim saber o que os conceitos da filosofia do direito fazem ao enfrentar os nossos problemas atuais do direito. E para isso, a gente precisa desenvolver um pouco do que foi criado há muito tempo atrás. Eu vou falar para vocês o surgimento de cada escola, o contexto no qual ela se tornou possível e por que ela teve o auge dentro daquele contexto e por que houve ruptura no fim dela. E vou esquematizar mais algumas coisas centrais para vocês entenderem, então, um pouquinho sobre essas escolas e aí sim a gente poder começar a estudar elas. Algumas coisas no auge ateniense, no século V a.C., chamado também de século de Péricles, algumas coisas ali mudaram toda a forma de ver o mundo. A principal delas é o contato com o diferente. E é incrível como o contato com uma forma de vida, com valores diferentes, com hábitos diferentes, ela modifica completamente a forma de pensar de um povo e ela traz reflexos para a filosofia e reflexos para o direito, toda vez que isso ocorre na história. Bem, o auge econômico de Atenas faz com que muitas pessoas venham de fora por interesses econômicos. Existe uma imigração para Atenas muito forte. Se vocês olharem, vocês vão descobrir que os sofistas praticamente todos eram estrangeiros, que vinham dar aula a troco de dinheiro em Atenas. Mas não só os sofistas vieram por dinheiro, muita gente veio. E também muita gente veio em razões de tentativas de conquista desse lugar tão interessante. E isso, por exemplo, foi o caso das guerras médicas. Se vocês viram aquele filme 300, vocês sabem do que eu estou falando. Se vocês não viram, vejam, é lindo. O sangue jorra na tela. Brincadeiras à parte. Você sabe que o Xerxes invadiu a Grécia, segundo ele e os seus contemporâneos, com 1 milhão de persas. A estimativa atual é que o número real era em torno de 300 mil soldados. Mas, de qualquer maneira, boa parte desses soldados jamais voltou para a Pérsia. Ficou lá. E muita gente, então, que vinha por interesses econômicos, por interesses acadêmicos, ou mesmo por situações políticas como a guerra, acabam convivendo com os atenienses, acabam convivendo com os gregos, e os dóris acabam se surpreendendo muito com o comportamento um do outro. A famosa frase do Aristóteles é: o fogo queima aqui como queima na Pérsia, mas o que é justo aqui não é justo na Pérsia. Quando eu encontro alguém que vive diferente de mim, eu sou obrigado a justificar o meu comportamento. E quando eu começo a justificar o meu comportamento, eu começo a refletir sobre ele. E a reflexão sobre o próprio comportamento é o que dá o start para qualquer revolução filosófica. Por isso que é tão importante a convivência no diferente. Por isso que é tão importante a diversidade na universidade, por exemplo, ou em vários aspectos sociais, para que a gente possa, então, começar a refletir. Nosso comportamento é justo? Nosso comportamento é legítimo? O que guia a nossa ação? O que não guia? E com isso também vem uma reflexão de filosofia política. A politeia, ou o ideal de bom regime grego, a res publica, ou república romana, ela vem com uma reflexão de filosofia política. Bem, se é tão importante discutir qual a ação correta que vai nos levar a uma filosofia moral, qual é a ação ou a decisão justa que vai nos levar a uma filosofia do direito, e qual é a forma de organizar o governo melhor, a gente tem esse tripé da revolução: filosofia moral, filosofia do direito e filosofia política. Sempre tudo isso muda mais ou menos junto. E esses clássicos, então, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, que fazem parte desse chamado helenismo, tanto quanto os romanos, não só Cícero, mas também os outros famosos estoicos como Marco Aurélio ou Sêneca, na Patrística com Agostinho. A Patrística tem inúmeras revoluções, é um momento incrível da filosofia. Só para vocês terem ideia, o que eu já citei antes, o conceito de vontade não existia até Agostinho falar sobre ele. O conceito de vontade, da forma como Agostinho formulou, é revolucionário. E ele tem um impacto no mundo do direito que, se você não conhece esse conceito, vocês são incapazes de compreender qualquer parte do direito, porque o direito como um todo demanda da ideia de vontade, tanto o direito penal quanto o direito civil ou o direito privado. É revolucionário. E é incrível como todas as épocas elas vêm com um cara que a sintetiza quando ela está acabando. Esse cara, no caso do naturalismo clássico, é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um gênio, por inúmeras razões, nós vamos ter uma aula só sobre ele. É um cara mal compreendido, mas que mudou a forma de ver o mundo dentro de todo o Ocidente.
Filosofia do direito, ela muda o mundo, pessoal. Ela não é só uma questão teórica, não é uma reflexão do que já aconteceu. A filosofia do direito, ela também é capaz de mudar o que vai acontecer. Os teóricos do Estado-nação, os teóricos dos direitos humanos, eles surgiram muito antes do que esses fenômenos políticos. Bem, mas esse ponto aqui, é importante saber então que nós temos vários pensadores que discutem entre si, que não concordam completamente, às vezes não concordam com quase nada, mas eles concordam com aquilo que a gente falou anteriormente, com alguns pressupostos básicos do pensamento jurídico. E cada uma dessas correntes, então, pode ser subdivididas em inúmeras outras correntes. Aqui eu só dei exemplo de 4, com helenismo, estoicismo, patrística, escolástica. Poderia vir vários outros, mas eu não vou ficar aqui a noite inteira. E por fim, para lembrar a vocês que nunca acaba uma corrente de pensamento, por mais que ela tenha, por assim dizer, saído de moda aqui como conceito estatístico, eu trago 2 autores que vocês não podem deixar de conhecer, que dominaram boa parte da discussão do justnaturalismo clássico no século XX. Lon Fuller, professor de Harvard, já morreu, mas que teve uma obra muito vasta e muito impactante sobre o justnaturalismo clássico. Ele cria a ideia de que existem pressupostos formais básicos para que a gente possa viver num Estado de Direito e que eles são dados pela natureza humana. Isso vai ter um impacto na doutrina de John Finnis, professor de Oxford. Lon Fuller era professor de Harvard, John Finnis era professor de Oxford. E o John Finnis, com a sua ideia de bens humanos básicos, ele traz um frescor ao pensamento do justnaturalismo clássico. Ele está vivo ainda. Inúmeros autores, mesmo aqui do Brasil, são adeptos ao justnaturalismo clássico, mesmo aqui na URGS. O Sr. Luiz Fernando Barzotto provavelmente é o maior expoente do justnaturalismo clássico no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil. Ele tem um manual de direito, na verdade um livro de direito, filosofia do direito a partir dos conceitos justnaturalistas clássicos, que é um livro incrível, que eu recomendo a todos vocês lerem. E não só ele, os professores Guilherme Boff, Marcos Poeira, por exemplo, são professores aqui da casa, também são adeptos ao justnaturalismo clássico. Então isso é uma corrente que não acabou. Por mais que a gente fale do período clássico, ela vive sendo renovada, aprofundada e melhorada. Mas alguns contextos específicos do final do século XV, início do século XVI, fazem com que seja insustentável a adesão ao justnaturalismo clássico como centro do pensamento. Porque agora os problemas são outros, e esses novos problemas exigem novas ferramentas. É nesse período que surge o Estado-nação, a necessidade de legitimar esse Estado-nação, que é uma organização política completamente diferente da Urbis, da Civitas. E agora os autores têm que se preocupar com essa legitimidade do Estado-nação e da soberania que Baudin já falava no século XVI. E o aumento do Estado-nação leva com que a discussão da filosofia política, que tem seu impacto na filosofia do direito, ela desloque da ideia de politeia ou república, ou o que está por trás dessas duas, de bom regime, de um bom governo, para a discussão sobre o poder e a manutenção do poder. Maquiavel é o primeiro cara a fazer essa revolução. Ele é mal compreendido, ele normalmente é associado com termos pejorativos, mas é uma revolução por questões históricas que nos impactam até hoje. E obviamente que vocês sabem que o fim do feudalismo como organização política e o fim do modo de produção feudal como organização econômica, ele vai ter um impacto no direito que agora está preocupado com relações entre as diferentes nações e relações de comércio com desconhecidos longínquos que têm que adaptar então, contratos a essa nova forma de ver o mundo, submetida a um poder local. E para isso precisa racionalizar o que esses caras estão fazendo. Esse projeto já é muito anterior. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Bartolo e outros autores responsáveis pelo ressurgimento do direito romano, muito antes disso daqui, alguns séculos antes. Mas agora é de verdade, agora isso é profundo, porque a gente saiu de uma organização de vida rural para uma organização de vida comercial, que exige muito mais o direito e exige um direito com outros conceitos, que não são o conceito de justiça. Não é à toa que essa é a discussão central que o Shakespeare nos traz no Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é essa discussão sobre a necessidade desse direito
e os seus aspectos no indivíduo, seus impactos no indivíduo. O aumento do poder, paradoxalmente, vem com a individualização cada vez mais forte. Alguns fenômenos contribuem para isso de forma central. Os dois mais profundos são a reforma protestante e o capitalismo. Você vai ter uma aula inteira sobre o individualismo e como ele acaba mudando o direito. Mas tudo isso faz então com que se abandone as preocupações centrais e os pressupostos centrais do justnaturalismo clássico para nos levar ao justnaturalismo moderno, que tem autores tão relevantes como esses daí que vocês estão vendo. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. Vocês conhecem eles desde pequeno. Vocês já ouviram falar deles há muito tempo. E vocês sabem o impacto desses caras. Como eu falava, a teoria muda a prática. Rousseau, por exemplo, foi o grande cara que liderou intelectualmente, por assim dizer, ou que promoveu intelectualmente as bases para aquilo que gerou a Revolução Francesa. Se vocês olharem o caput do artigo 5º da Constituição Brasileira, vocês vão ver que nele constam direitos básicos que são produtos das teorias desses caras. Vida e segurança, na obra do Hobbes, propriedade, na obra do Locke, igualdade, na obra do Rousseau, liberdade, na obra do Kant, são o centro desse direito que vai se expressar nas constituições modernas no século XX. O justnaturalismo moderno tem um impacto enorme hoje ainda, mas ele pode ser subdividido, assim como todas as outras escolas, em várias outras correntes, como contratualismo, racionalismo, empirismo, liberalismo político. Alguns autores participam de mais de uma delas, ou até de todas elas. E, obviamente, não são só esses 4 autores, a gente tem inúmeros outros grandes caras que vão ficar de fora dessa lista, como Montesquieu e Pufendorf, só para dar 2 nomes de gigantes. Mas, assim como as escolas anteriores, a gente continua tendo grandes expoentes. O principal teórico da justiça do século XX, John Rawls, você já deve ter ouvido falar do livro Uma Teoria da Justiça, o livro que talvez mais tenha modificado a concepção de justiça desde que Aristóteles escreveu. Foi escrito no século XX por esse cara, John Rawls, que é um justnaturalista moderno. Alan Buchanan também continua discutindo as ideias do justnaturalismo moderno. Atualmente, ele continua vivo, até onde eu sei. Mas esse justnaturalismo moderno, ele dá lugar ao positivismo jurídico por algumas razões bem concretas. Como eu falei anteriormente, o problema da codificação, o racionalismo do justnaturalismo moderno leva à ideia de codificação. Só que a ideia de codificação leva à ideia de domínio racional legal e a ideia de sistematização, e junto a eles a ideia de método e cientificismo. Tudo isso vai levar a uma ruptura com o racionalismo do justnaturalismo moderno. Agora, a preocupação é uma legitimação desse poder público que se discute um monte a partir das novas teorias democráticas. Só para vocês terem ideia, os principais debatedores sobre a democracia no século XX são todos eles positivistas. O positivismo está preocupado de uma forma científica de organizar metodologicamente o conhecimento do direito. Não o direito, mas o conhecimento dele, a ciência do direito. Isso é só um impacto de como o cientificismo veio para as humanidades, como, por exemplo, na obra de Weber, na sociologia moderna, a gente tem uma ciência social. A gente tem, a partir de agora, ciência política, ciências históricas, e esse cientificismo leva à necessidade de criar as ciências jurídicas. Essas ciências jurídicas, então, elas vão ser o centro da discussão do positivismo, com inúmeras correntes, como eu falei para vocês, que já surgem no final do século XIX, e que no século XX elas praticamente roubam toda a cena da discussão. Talvez os grandes 4 positivistas do século XX, Hans Kelsen, Karl Oliver Kroner, Alf Ross, Herbert Hart, nos representam formas diferentes de trazer o cientificismo para o direito. E eles formam diferentes escolas que não são as únicas. Aqui, inclusive, eu coloquei o realismo norte-americano, que não tem nenhum representante naquele quadro de figuras ao lado. Positivismo lógico, positivismo austríaco, positivismo de Kelsen. Realismo escandinavo. Ih, está escrito errado ali. Coloquem um A, por favor. Realismo escandinavo, tanto do Oliver Kroner quanto do Alf Ross. A escola analítica de Oxford, de Hart. O realismo norte-americano de
tem uma influência enorme de Holmes e depois de vários juízes da Suprema Corte norte-americana, eles todos têm uma base de que alguma ciência ela tem que ser central na interpretação do direito. O positivismo lógico se utiliza muito dessas áreas da lógica, o realismo, não que a lógica seja uma ciência, mas dá bases a ela. O realismo escandinavo ele se preocupa com as ciências sociais e com a efetividade do direito, ou se vocês preferirem, com a eficácia, que é um termo mais técnico. A escola analítica mostra como a linguística tem uma interferência no estudo e na compreensão do direito. E o realismo norte-americano ele vai ter uma análise muito interessante sobre a psicologia jurídica. Como a psicologia, como ela atua nos juízes e nos operadores do direito, tem uma interferência no que o direito realmente é. Aquela famosa frase do juiz Holmes: o juiz decide conforme o que ele comeu no café da manhã. Incrível que isso teve um impacto enorme nos Estados Unidos, aqui chegou pouco. Praticamente todos os grandes escritórios dos Estados Unidos, eles têm alguém trabalhando com psicologia jurídica para interpretar cada juiz, cada corte, quais são os argumentos que interferem, quais são os argumentos que não convencem esse tipo de pessoa. E tudo isso por uma nova maneira científica de organizar o direito. Não o direito em si, mas de estudar o direito. Assim como a sociedade é um todo bagunçado, mas as ciências sociais tentam organizar, assim como a psique humana é um todo bagunçado, mas a psicologia tenta bagunçar, assim como o mercado é bagunçado, mas a economia tenta organizar, o direito é um fato bruto, bagunçado, que a ciência jurídica tentaria organizar de forma científica. Veremos mais adiante mais sobre o positivismo jurídico. Aqui a gente tem dois grandes positivistas, Brian Later, que está vivo ainda, Joseph Russ, também está vivo, são autores que conseguem escrever proficuamente sobre positivismo jurídico até hoje. Joseph Russ é um dos autores assim mais difíceis da atualidade, mais profundos, e que toda vez que alguém fala mal para vocês sobre positivismo jurídico, vocês deveriam mandar ler o Russ para vocês verem primeiro se a pessoa entende, segundo se ela consegue refutar. Aqui na casa a gente também tem positivistas, o professor Vladimir Lisboa é um positivista. Eu tenho a impressão que o Paul MacDonald também, mas eu não tenho certeza. MacDonald. Fico brincando, depois eu erro. O professor Humberto Ávila, que também era professor aqui da casa, agora professor da USP, é um positivista. Então, obviamente, a gente não deixa de ter representatividade no positivismo jurídico ainda hoje, pelos estudos que vocês estão tendo. O positivismo no final do século XX, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra, começa a ter uma reestruturação na ideia de cientificidade, a ideia de neutralidade, e vem forte uma ideia de valores, esses valores que vão influenciar muito o constitucionalismo do pós-guerra e os processos de democratização, muito o direito internacional e as suas declarações de direito, e vão remeter, inclusive, a muito das bases do justnaturalismo moderno. O pós-positivismo reassume alguns pontos de vista do justnaturalismo moderno. E aqui vem junto a ideia de teoria dos princípios e como elas afetam na interpretação do direito e como o judiciário vai ganhando um protagonismo no lugar do legislativo. E isso dá base para que autores como Ronald Dworkin, que já está morto, mas foi talvez um dos grandes teóricos do século XX, e Neil McCormick, os dois morreram recentemente, tragam à tona a ideia de uma teoria dos princípios, que continua sendo bastante discutida pelo Robert Alexy. Manuel Atienza, ele vai por outro ramo da filosofia do direito pós-positivista, e ele está vivo ainda, esse espanhol. Ele discute bastante teoria da argumentação. A gente tem várias correntes que vão influenciar esse pós-positivismo, que vão ajudar numa crítica ao positivismo jurídico e que vão se sustentar como uma ramificação desse pós-positivismo. Só para trazer alguns exemplos, a escola hermenêutica, a tópica jurídica de Vivek, a teoria da argumentação, Perman, Atienza, a teoria dos princípios, Dworkin, McCormick, Alexy, todos esses caras, eles continuam discutindo até hoje. Claro, os que estão mortos não, mas algumas pessoas continuam discutindo a obra deles, continuam discutindo problemas atuais da filosofia e aderindo a novos pressupostos. E com isso eu encerro essa esquematização. Eu espero que tenha ficado mais fácil. Na aula 3, eu pretendo ver com vocês, então, cada uma dessas correntes de forma detalhada. Até mais, pessoal. Um abraço.